atriz Mariana Rios disse num podcast que se apaixonou por um personagem, pelo protagonista da série Peaky Blinders, Tommy Shelby, que era interpretado pelo Cillian Murphy. Mas não era o Cillian Murphy que ela estava apaixonada exatamente. Ela estava apaixonada pelo Tommy Shelby na figura do Cillian. E aí ela olhava para o namorado dela e... nossa, eu tenho destaque, né? E ela olhava para ele e lembrava do Tommy Shelby, do Cillian, né? A imagem do Tommy é a imagem do Cillian. E a gente quer falar aqui nesse vídeo por que as mulheres ficam loucas por esse arquétipo de homem, esse tipo de homem. Presta atenção aqui na entrevista dela. Nossa senhora, eu namorava na época que comecei a assistir uma série. Qual? Vou contar. Tava namorando, comecei a assistir essa série. Aí eu me apaixonei pelo protagonista da série. Aí eu falei, Jesus amado. Aí eu comecei a olhar pro meu namorado, aí eu falava, ai meu Deus. Aí eu pensava no protagonista. Aí eu olhava e pensava no protagonista. Aí eu, Jesus. Você vê que ela deixa bem claro, eu pensava no protagonista. Então ela estava pensando no personagem. Não é a imagem do ator está ali, do Cillian está, porque ele personifica o personagem. O que eu faço? Eu não tiro esse homem da minha cabeça. E aí eu liguei pra essa minha prima, pra Gabriela. Gabriela casada. Falei, Gabriela, eu tô assistindo uma série, eu tô completamente apaixonada pelo protagonista da série. Gabriela, pelo amor de Deus, mulher, você trabalha com isso. Aí parece loucura, mas não é. Eu vou te explicar depois e você vai entender. Aí eu falei, pois é, mas eu misturei tudo na minha cabeça e eu tô gostando desse homem, eu penso nele, eu sonho com ele. O que eu faço? Aí ela, que série que é? Eu falei, Peaky Blinders, o cara chama Cillian Murphy. Aí a Gabriela, Mariana do céu, para de assistir essa série agora que eu quase separei do Alex por conta desse homem. O cara aqui apavorou, né? Então, o que leva as mulheres ficarem loucas por esse arquétipo de homem? Um homem não bonito, né? Um personagem não bonito, não forte, não musculoso e, além de tudo, um fracasso de vida. Mas o que acontece nesse homem? Masculinidade autêntica, masculino, macho. Um homem quebrado, sangrando, mas de pé. Mulher não tem medo de agressividade, brutalidade, violência no homem quando ela está fascinada pelo poder desse homem. A mulher, e eu já falei várias vezes sobre a questão do apaixonamento feminino, a mulher não tem essa condição de ficar se apaixonar como o homem se apaixona, porque ele ama afetivamente. Por nada, ele ama a figura daquela mulher. A mulher não, ela se fascina pelo poder, então o desejo, ela desenvolve desejo, ela vai obter vantagens para a vida dela e ela se fascina pelo poder do outro. E aí a gente vai entrar na primeira coisa que eu quero falar com você, do porquê que as mulheres ficam loucas por esse tipo de homem. É a projeção e a idealização. Jung vai falar muito sobre isso, sobre essa questão da projeção, o Freud também, mas o Jung pega isso e desenvolve de modo assim muito mais prático, que a gente consiga entender, que qualquer um consiga entender de modo muito mais fácil. Então, aquilo que você olha para você e não é resolvido, aquilo que você não gosta, as dificuldades que você tem, que você não consegue lidar com elas, você faz uma projeção no outro que tem tantas dificuldades quanto e se supera e sai e faz e vence. E aí a mulher vê essa questão do poder. Esses homens, eles exalam, eles emanam poder. Então é a força que está na energia que circunda esses homens. Você vê que um personagem é capaz de fazer a mulher sentir essa energia. E essa projeção e idealização que a mulher joga para esses tipos de homem, ou reais, ou fictícios, igual no caso da atriz, ela se apaixonou pelo personagem. Mas por quê? O cheiro de masculinidade. Eu sempre falo sobre isso, né? Essa ideia, essa construção é minha. Analisando mulheres, eu entendo que quando as mulheres veem a energia da masculinidade,
o homem que exala, que vara pelos poros masculinidade, elas se atraem, se fascinam, porque é a força que elas sentem faltar em si mesma. Outra coisa, a estabilidade emocional disfarçada de frieza. Olha só, o Tommy Shelby, ele é agressivo, ele é violento, ele é desviado, né, transtornado. Além dele ter um desvio social, ele é transtornado porque ele tem traumas lá da guerra, de quando ele participou da guerra. Então ele traz esse transtorno pós-traumático e que é difícil dele lidar, mas ele lida, ele está no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, todo quebrado, sangrando, mas em pé. Então essa força e essa estabilidade emocional, disfarçada de frieza ali, né? Porque realmente ele é extremamente duro, frio, ele é calculista, ele é manipulador, mas ele é proativo, ele é produtivo, ele é resiliente. E aí a mulher constrói a imagem do quê? Da virilidade simbólica, sabe? Aquele homem, porque virilidade não é só o cara ter disposição para não sei quantas performances, não, virilidade está ligada ao homem que tem a capacidade de enfrentar o mundo sem vacilar. Aí o personagem vira o quê? O espelho de um desejo inconsciente de projeção, de domínio e de propósito, algo que as próprias mulheres castraram nos homens, nessa modernidade, e que quando o homem tenta se manifestar, elas sufocam e esmagam ele, mas é uma projeção e idealização, porque o que elas querem, na verdade, é o homem forte. E aí o Thomas Shelby, aí uma outra coisa que eu quero falar, é o arquétipo do herói ferido, que o Jung fala muito sobre isso. Só que o Thomas Shelby, ele traz um elemento, um componente a mais que eu identifiquei nele. O desejo de redenção, de transformação. Ele tem vontade de não fazer o que ele faz, mas ele entra numa condição que ele é obrigado a permanecer ou morrer. Então, ele escolhe o quê? A vencer, a superar. Aí a gente encontra envolto nesse personagem o homem que sofre, que chora, que sangra, que está ferido, com traumas de guerra, com diversos dilemas morais, mas numa busca constante por se redimir, quer dizer, querendo uma mudança em si próprio e trazendo essa imagem de redenção, aquele que pode também ajudar e salvar muitos outros que estão na mesma condição dele. Salvar os pares ali, no caso os desviados, e levar para esse elemento desviante, mas não importa. A mulher não se importa com isso. O Thomas Shelby, ele desperta a questão do cuidado, da proteção, do zelo, né, do guardar a mulher e daquele poder de poder guardar. Então desperta na mulher um impulso que Freud chamava de pulsão maternal. A mulher romantiza, ela se apaixona, não é um apaixonamento afetivo igual ao do homem não, mas é um fascínio porque o outro vai cuidar dela, porque ele tem força. Outro elemento que eu quero falar aqui é a atração pela força. Essa é uma psicodinâmica do desejo. A mulher, ela não se importa com a moral, com a ética, com a espiritualidade, nada, a não ser que o homem que ela está do lado a conduza para essa direção. Sim, ela vai ter consciência, vai ter noção, mas ela passa por cima da moral por causa do desejo e do fascínio dela. Ela passa por cima da fé, ela entendeu? Mas se o homem que está do lado dela tem a força espiritual para poder conduzir, levar para a direção certa, ela vai respeitar mais por causa desse homem. A mulher, ela tem um desejo por desafiar esse sentido de espiritualidade, de moral, de regras. Ela quer dominar o superego, desafiar o superego que
Porque o superego é um juiz interno que fica falando, não, você não devia fazer isso. Não. Mas aí ela, não, mas eu estou sentindo, eu quero e eu preciso. Então a mulher não se importa, não se limita por causa da moral, por causa da espiritualidade, a não ser que o homem que ela tem esse fascínio ou, né, esse desejo, e aí esse desejo é o que chamam de apaixonamento, mas é por causa da atração pela força, pelo o desejo que ela tem da força do homem, essa inveja do poder. Aí vem o fascínio por quem tem poder, porque aí o homem exala masculinidade. E eu queria chegar aqui nisso agora, que é o cheiro de masculinidade. Aqui entra um aspecto que é eu observando o comportamento das mulheres e convivendo com as mulheres, que eu criei esse termo, sabe? Esse termo simbólico. O Thomas Shelby, ele exala masculinidade, porque o homem que exala força, exala poder, ele exala masculinidade, sai, né, como suor ali por cada poro. O Thomas Shelby, o que ele tinha? Liderança natural, resiliência emocional, silêncio significativo, autocontrole, que é a questão de ele ter os impulsos dele de agressividade, de violência e saber usar isso na hora certa. Um cara extremamente agressivo, extremamente violento, mas extremamente calculista, controlado e planejador, né? Tudo que ele ia fazer, ele estava ali com tudo construído, anotado mesmo, um cara que fazia planejamento, onde que eu vou derrubar, por onde que eu vou entrar, onde que eu vou cercar, o que que eu vou trazer, né? E quando acontecia alguma coisa dele ser pego de surpresa, o que que ele fazia? Ele tinha a capacidade de superar aquela situação, ou se quebrar por inteiro ali, ou sair vivo e vencedor. Eram essas duas condições que ele levava para a vida dele. E o que é isso? Um instinto de usar o seu impulso primitivo de homem. As mulheres olham para essas figuras, tanto figuras que estão no alto das favelas, lá com aquelas guarda-chuvinhas na mão, aquelas coisinhas lá na mão, apontando para as pessoas. Por quê? Porque elas veem nessa figura a figura de força. A mulher não vai se importar. E é isso que acontece. É esse tipo de masculinidade que a mulher deseja. É o cara, não é o florzinha que foi criado nessa sociedade. Será que eu consegui explicar? Deixa aqui seu comentário, não saia daqui sem conhecer os meus livros. Nos apoie para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui. Tem duas formas de você fazer isso. Você pode nos apoiar no Apoia-se, pode também ir lá no Seja Membro fazer uma parceria com a gente. Tem muito conteúdo forte, bom lá, que vai coadunar com o material que está nos livros e vai te ajudar a você se fortalecer ainda mais. Você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.